que nós pensarmos sobre a captação de recursos do município. Então, a gente fala de desenvolvimento, nós falamos em buscas de alternativas para financiar os projetos que tem dentro dos municípios, né? E às vezes, como o professor Marcelo citou ontem, nós ficamos muito reféns dos impostos, das taxas, das transferências governamentais, mas existem outros caminhos para fazer o financiamento desses projetos públicos e muitos ligados às tendências que são globais. Então, para isso, a convidada que nós trouxemos é a Caroline Vivaldi, que é economista com experiência em desenvolvimento territorial, gestão de projetos de desenvolvimento de cooperação técnica internacional, análise de dados, macroeconomia e análise fiscal de entes subnacionais, tendo atuado em instituições como o IPEA, o Bancob, o Banco Interamericano, o Programa das Nações Unidas para Desenvolvimento, da ONU, né? E também, aqui essa sigla, eu não sei, ICLEI, da América do Sul, governos locais pela sustentabilidade, e atualmente é consultora especialista ASG e finanças sustentáveis do Ministério da Economia e economista da divisão de investimentos social do Banco Interamericano. Então, ninguém melhor para poder falar para a gente, direto de Brasília, e menos importante no currículo, pelo nome, dá para ver que é minha irmã também. Fica à vontade. Eu já ia perguntar. Alessandra, é minha irmã. Bom dia. Tá, desculpa, Guilherme. Fica à vontade. Bom dia, pessoal. Vocês já estão vendo a minha tela? Tá sim, só coloca em modo apresentação, dá um F5 aí, vamos ver se vai. Eu já coloquei, mas vamos ver. O Pablo estava tendo esse probleminha também. Eu sou muito dinossauro, eu não sou muito boa das questões tecnológicas, não, mas eu já dei uma atualizada aqui. Conseguiu ver tudo, pessoal, ou não? Ainda tá? Tá do outro modo, eu acho que volta. Você está vendo a nossa tela do Meet ou você está vendo a sua apresentação? A minha apresentação. Não, para nós não tá aqui. Quer que eu mande? Vou compartilhar com você, aí você consegue projetar aí para mim? Pode ser. Pode ser? Desculpa. Enquanto isso, eu vou me apresentando, pessoal. Primeiro, agradecendo o convite para estar aqui hoje. Eu tenho acompanhado o trabalho do GESUL, está fazendo um excelente trabalho aí no sul de Minas, com os municípios, não só no sul de Minas. Tenho a honra de ter um dos meus professores de graduação aqui, o professor Pedro. Estou muito feliz com isso, de vocês terem me convidado. Tenho trabalhado bastante nessa pauta já, de desenvolvimento sustentável, e acompanhando aqui as falas da Melissa e do Pablo, o nosso tema converge, porque captar recursos nada mais é do que seguir leis e diretrizes, tanto nacionais quanto internacionais. Para você acessar esse recurso, você tem que seguir os critérios de elegibilidade, né? Então, essa captação de recursos, ela é muito importante, seguindo esses parâmetros. Então, nossa fala vai convergir em muitos momentos. Agora, eu não sei como está a minha apresentação. Ainda está no PowerPoint? Desculpa, pessoal. Não consegui te mandar, não, Guilherme. Peraí, pessoal, não vou demorar. Prometo, toma uma água aí. Tranquilo. Não, pode mandar no WhatsApp para mim. Manda um arquivo no WhatsApp que eu abro aqui para você. Então, vou mandar no WhatsApp, então. Então, peraí, pessoal. Peço desculpas. Vou mandar aqui agora. Eu sei que o tempo é tão difícil, né? Reunir uma agenda com tantas pessoas. É um desafio hoje reunir pessoas em Tranquilo. Em um evento, né? Até aproveitando, ontem saiu uma resolução, a gente trabalha muito sobre a questão de turismo nos municípios, e falando de acesso a crédito, tem um crédito chamado Fungitur, que é um fundo de crédito para o turismo, e ele teve uma resolução nova que saiu ontem no Ministério do Turismo, que mudou alguns critérios de elegibilidade para ter acesso aos créditos do Fundo do Turismo, inclusive as alíquotas mudaram, para vocês terem noção. Para quem precisar, depois pode me procurar, eu encaminho essa resolução. Eu lembro que eu tratei isso lá com o pessoal de Santana da Vargem, com a Lara, Melissa também para o Alex Tiso.
esse acesso aí para as empresas ter ao Funditur, agora ele desvinculou da Selic, devido à alta da Selic, né? Que a alíquota estava baseada na Selic, agora eles estão baseando numa taxa de 5%, que a Selic agora está 13%, né? Então, o acesso ao crédito para o turismo ele ficou melhor agora. Então, já recebi aqui o material, só para comentar com vocês. Recebi o material, a gente já vou colocar aqui na tela. Olá. Agradeço e peço desculpas. É isso, tranquilo. Mais rápido você fazer por aí do que eu de cá. Não, mas o mesmo estava acontecendo com o Pablo, é uma questão do Windows mesmo, que ela tem uma forma de apresentação meio estranha. Aí, pode passar. Beleza. Obrigada. Bom, agora começando novamente, né, pessoal? O Guilherme já fez as apresentações, né? Falou um pouco aí da minha trajetória. Eu sou economista, estudei aí em Varginha mesmo. O professor Pedro foi meu professor. Não é para puxar saco, mas foi um dos nossos melhores. Não é à toa que ele está aí hoje. Então, eu sempre fui muito apaixonada pela questão do desenvolvimento regional. E mudando aqui para Brasília, trabalhando já direto com organismos, com órgãos públicos, que são os agentes do promotores do desenvolvimento. Então, eu trabalhei durante o período do mestrado em economia regional. Eu fui bolsista no IPEA por 4 anos, trabalhando com indicadores socioeconômicos de todos os temas possíveis. Trabalhei com a presidência da República também, por meio do IPEA. No Banco Interamericano de Desenvolvimento, como economista na área de avaliação de cenário macroeconômico nacional e do Conesul, dos países do Conesul, né, Paraguai, Uruguai, Argentina e Chile. Também trabalhei no Programa das Nações Unidas, com projetos de desenvolvimento, municípios e estados, projetos de desenvolvimento sustentável. O ICLEI América do Sul é um organismo internacional, com sede na Alemanha, e o objetivo dele é promover o desenvolvimento nos municípios, especialmente. Então, os municípios se credenciam, né, eles viram membros do ICLEI e assim passa a fazer parte de uma rede onde essa rede promove desenvolvimento sustentável local. Então, eu fiz esse trabalho com eles, com a Prefeitura de Belo Horizonte. Hoje eu estou trabalhando no Ministério da Economia como consultora de finanças sustentáveis e avaliação dos critérios ASG, tanto no cenário internacional como nacional, para a gente implementar aqui leis nacionais, né, que abordem os temas hoje mais conhecidos como ISD, né? Aqui a gente usa a ASG para usar sempre os termos em português. Então, para implementar os critérios ambientais, sociais e de governança também no serviço público, né? Nas estratégias públicas dos governos. E também trabalho ao mesmo tempo, tenho esses 2 trabalhos, tanto no Ministério, e voltei para o BID agora, trabalhei numa primeira ocasião como na área de macroeconomia, e agora eu estou trabalhando na divisão de investimento social, coordenando alguns projetos com o governo do Estado de São Paulo e Rio Grande do Sul, com o BRDE, disponibilizando crédito do BID para o próprio Banco de Desenvolvimento disponibilizar linhas de crédito de desenvolvimento para os municípios da região. Pode passar, Guilherme, por favor. E é por isso, por essa trajetória que eu estou aqui hoje, né, falando um pouco com vocês e da importância dos entes subnacionais, municípios e governos, né, de estado para o desenvolvimento sustentável. Pode passar, por favor, Guilherme. Então, a gente tem um documento lá nas Nações Unidas que a gente usa para quase tudo, assim, reforçando sempre que os governos subnacionais, os municípios, eles não são meros executores de uma agenda. Eles são ali os formuladores das políticas, eles são os catalisadores da mudança e eles são os principais agentes para promover o desenvolvimento local. Porque muitas vezes a gente pensa que as agendas internacionais, as agendas são globais, mas a sua implementação ela é local. Quem implementa uma agenda internacional é o governo local, é a população, é o governo do município em conjunto com a população, a sociedade civil, para mudar as realidades locais. Porque quem mais conhece a realidade local é o município, né? E daí para o município, para a microrregião e aí até o estado. Mas ali ele é o principal agente, o município, do desenvolvimento sustentável. Por favor, Guilherme.
Então, nesse sentido, os municípios eles têm um papel estratégico, né, na implementação tanto dos planos nacionais e também para atingir as metas estipuladas globalmente. Porque muitas vezes as pessoas pensam, muitos municípios que eu já trabalhei, muitos técnicos e gestores públicos, mas a gente é muito pequeno, a gente não tem condição de implementar uma agenda da ONU, uma agenda 2030, a gente não tem capacidade técnica. Só que se vocês forem observar, qual que é o tamanho dos territórios dos municípios europeus? O nível de desenvolvimento deles. Eles não são extensos, eles não têm uma grande população, e eles são altamente desenvolvidos. Por quê? Então, assim, por que um município como Santana da Vargem, por exemplo, ele vai pensar, não, eu sou pequeno, eu tenho pouco recurso, eu não tenho condições de seguir uma agenda global de desenvolvimento ou implementar determinada política aqui no meu município? Tem condições, sim, basta ter projeto bem elaborado e capacitação técnica. Isso não é difícil de ser alcançado. Não é porque o município é pequeno que ele não tem capacidade para alcançar o desenvolvimento. Claro que os municípios do sul de Minas, apesar de muitos não terem essa visão, eles estão em uma posição muito privilegiada perante o cenário nacional. Eu trabalho realmente com municípios muito vulneráveis, norte e nordeste, então a realidade é muito diferente. A maioria dessas agendas globais, como a Agenda 2030 e outros acordos internacionais, eles são muito focados na redução da desigualdade, é claro, que é uma realidade nacional, e na redução da pobreza, e isso está muito voltado a Norte e Nordeste. Isso não quer dizer que os nossos municípios do Sul não tenham desigualdade social, não tenham pobreza, não tenham fome, eles também têm. Então, assim, essas políticas, elas podem ser implementadas, sim, pelos municípios, né, aqui do sul, tanto do sul de Minas, como mais para o sul do Brasil, tanto que a gente tem um projeto do BID no Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, municípios com alto desenvolvimento hoje. Então, eu só estou querendo dar uma palavra aqui, trocar essa experiência com vocês, de que, assim, não pense que não é possível. É possível, independente do tamanho e do recurso no caixa. Basta ter conhecimento e vontade. E quem são os responsáveis por isso? Tem um grande papel nesse momento. Os líderes locais, né? Os líderes eleitos localmente, prefeitos, vereadores, eles têm um papel fundamental. Ainda que a sociedade, os técnicos consigam desenvolver bons projetos, mas os líderes locais têm um papel fundamental, porque são eles que vão em busca desse desenvolvimento. Você pode ter um projeto maravilhoso, mas se você não tem um líder engajado, que leve o projeto à frente e vai buscar um recurso, vai buscar uma capacitação para o município se desenvolver, não vai adiantar. Então, assim, tem que ser um engajamento tanto da área técnica, sociedade civil e do líder local. Ele precisa comprar a ideia. E outro ponto muito, muito importante é que os recursos públicos, eles são limitados, né? A gente sabe que tem uma restrição muito grande, principalmente na questão dos planos, dos orçamentos, das leis. E o setor privado é outro ator fundamental, porque muitas pessoas pensam, não tem como fazer uma parceria, o setor privado é muito mais desenvolvido, assim o Guilherme já tinha citado. Mas o setor privado, o público precisa do privado. Ele precisa do privado para trazer tanto recurso, como expertise, como celeridade para os processos. E as parcerias não são muito complexas de serem feitas. Mais uma vez, basta ter conhecimento, né, e bons projetos. Eles são fundamentais para ajudar a promover esse desenvolvimento. A Agenda 2030, que hoje eu estou falando dela aqui, porque lá na frente, quando eu vou citar a questão da captação dos recursos, vai ser possível observar que a maioria dos organismos nacionais e internacionais hoje estão adotando os princípios da agenda para elaborar os seus instrumentos financeiros e para avaliar os projetos dos municípios. Então, por que a Agenda 2030 e os 17 ODS são importantes? Não só para implementar esses 17 objetivos no local, mas também para conseguir acesso tanto a recursos quanto a técnicos, a novas políticas, a conhecimento. Então, para quem não conhece, essa é a agenda não é uma agenda da ONU, é uma agenda de todos os países que são signatários da ONU. Muita gente fala Agenda 2030 da ONU. Ela foi estabelecida pelas Nações Unidas, mas em concordância com todos os países, quase 200 países, não são todos, né, que são signatários, que estão dentro das Nações Unidas. Então, antes nós tínhamos os ODMs, que eram os Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, eram apenas 9,
E em 2015, os países entenderam que eles estavam muito restritos e devido aos desafios globais, foi necessário aumentar esses objetivos. Chegamos a 17, abordando aí diversos temas, onde todos eles são transversais, um impactando o outro, né? Então, um objetivo de fome zero, agricultura sustentável, impacta diretamente na erradicação da pobreza, na vida terrestre, na mudança climática. Esse é só um exemplo, né? Cidades e comunidades sustentáveis, que é um objetivo muito importante aqui para a nossa discussão hoje. Então, a Agenda 2030, para quem não conhece ainda, procure aí mais informações, também estou à disposição, a gente pode ir conversando, né? Eu também quero deixar vocês livres, vocês podem me interromper, pode ser mais um bate-papo também, se não quiser esperar até o final para fazer uma pergunta, porque às vezes a gente é muito extenso, né? A gente se estende muito nas falas, aí chega no final não lembra mais a pergunta que quer fazer. Podem ficar à vontade para perguntar, fazer interrupção, e a gente vai trocando essa ideia aqui, batendo um papo. Então, a agenda é muito importante para isso. E como eu já havia dito no início, elas são globais, mas são os governos locais e regionais que vão promover o desenvolvimento proposto pela agenda. Então, não é impossível. O objetivo dela foi esse mesmo, foi ser uma meta que seja mensurável por qualquer país. É óbvio, são 17 objetivos com 169 metas no total. Cada objetivo tem um conjunto de metas. Existem metas ali que não serão adequadas para o município, para uma realidade. Muitas vezes é para um município do continente africano, que tem uma pobreza muito exacerbada. Mas aqui você consegue encaixar 80% de todas as metas na avaliação das políticas e programas de um município. Pode passar, por favor, Guilherme. Aqui também a questão que eu disse, né, dos líderes eleitos, né, com mandato democrático, então são eles que lideram o desenvolvimento local, né? E também eles são responsabilizados caso falhem. Então, ali a gente vê muito isso no processo eleitoral, né, nas campanhas. Prometo fazer isso, 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 mas você é eleito e a população vai te cobrar. E se você falhar, a população também vai te cobrar. Então, se você está comprometido com uma agenda desse nível, a população, você pode ter indicadores de acompanhamento, você pode associar os seus planos plurianuais, né, e fazer e criar indicadores, divulgar, a população pode te cobrar. É um instrumento para os líderes locais também. Por isso a importância dessa agenda. Pode passar, Guilherme, por favor. Então, aqui eu coloquei apenas algumas dicas para os municípios seguirem o processo, né, de desenvolvimento sustentável. Essencial para mim, número 1, é conhecer a realidade local e identificar quais objetivos e metas da agenda são prioritários para o desenvolvimento sustentável. E o que entra aqui? A avaliação, um diagnóstico do município, a avaliação, um cenário, um retrato do município ali. Quem que vai te dar isso? Uma avaliação de dados socioeconômicos. E é isso muito que o GESU tem feito. É um trabalho que eles estão fazendo aí com muita excelência, com muita dedicação, estão elaborando novos indicadores que não existem ainda no mercado. Então, eu tenho acompanhado, eu estou aqui um pouco distante em Brasília, mas eu tenho acompanhado o trabalho deles. Então, assim, se você não tem como você implementar uma política sem conhecer uma política que tenha resultados assertivos, sem conhecer a realidade local. Porque muitas vezes um gestor fala assim, eu quero construir mais escolas, ou eu quero construir mais hospitais, mas ele ainda não viu, por exemplo, que ele não tem rodovias, que ele não tem infraestrutura, que ele não tem um programa de saneamento básico que atenda toda a população, esgotamento sanitário. Então, assim, onde ele precisa alocar de melhor forma esse recurso? Só conhecendo a realidade. Então, esse é o primeiro passo para seguir um processo de desenvolvimento sustentável. Além de identificar, né, esse retrato, um diagnóstico é muito importante para identificar também aqueles dados que ainda devem ser colocados, porque a gente que trabalha com dados sabe que o desafio é identificar uma base de dados assertiva com série histórica, para a gente conseguir avaliar o cenário de uma forma completa, né? Muitas vezes é muito difícil, principalmente no nível municipal, fazer essa avaliação dos dados pela indisponibilidade da informação. E isso vem muito também do próprio município, de trabalhar na disponibilidade das suas informações, tanto em base de dados como para a própria população. Então, nesse caso aqui, você avalia o município e identifica aqueles dados, né, que ainda precisam ser coletados. Um outro passo que tem sido muito adotado pelos municípios mais desenvolvidos do mundo
é alinhar o planejamento municipal à Agenda 2030. Então, o que tem sido feito muito, e eu já fiz isso em outros municípios também, já participei dando essa consultoria, né, dentro das Nações Unidas, alinhando o plano plurianual, por exemplo, a 169 metas. Então, a gente faz ali um depara, né? O que nós temos aqui no nosso plano que está alinhado? Porque a gente pensa, tem 17 objetivos, e as pessoas não abrem as metas. A gente tem ali o objetivo de educação. Aí o município fala, mas eu estou alinhado porque eu forneço um transporte para os alunos chegarem à escola. Isso não está seguindo, porque isso não é uma meta do componente de educação. Né? Então, ali no componente de educação, você tem capacitação dos docentes, né? Aprimoramento das estruturas escolares, outros requisitos que não têm a ver com transporte, de levar o aluno até ali o equipamento público. Então, isso precisa ser avaliado, que também é um ponto muito importante, porque qualifica o município em muitos sentidos, tanto para ser parceiro em consórcios com outros municípios mais desenvolvidos, como também para acessar recursos nacionais e internacionais. Porque do lado de cada instituição financeira, a gente consegue ver, olha, este município está comprometido. Ele fez um alinhamento das suas metas com uma agenda reconhecida internacionalmente. E a gente não tem também só a Agenda 2030, né? Então, hoje a gente trabalha com o Acordo de Paris, que é o que mais tem se falado ultimamente, que é a questão das mudanças climáticas, né? Na redução de emissões de gases na atmosfera. Então, a gente também está trabalhando muito Acordo de Paris, Marco de Sendai, que é uma agenda também da ONU, aprovada por todos os países, para evitar os desastres naturais e dar esse suporte, né? É outra agenda importantíssima para a agenda municipal, principalmente essa enchente, seca, tudo isso, o Marco de Sendai tem todas essas diretrizes que o município pode seguir. Outra coisa é identificar as áreas de atuação e as parcerias já iniciadas que vinculem os ODS e as metas para as quais já existem programas em andamento. Então, tudo, quanto mais vinculado e alinhado e identificados os programas, mais fácil, esse processo está mais alinhado com o processo de desenvolvimento sustentável. Vocês falaram de consórcios, né? Aqui a gente cita, está escrito errado ali. Uma recomendação é a criação de fóruns participativos, né? Que permitam o monitoramento e implementação dos ODS e a contribuição da população local. Em muitos municípios já existem municípios e governos de estado criados pelos entes subnacionais de fóruns, onde eles ouvem a população, a sociedade civil, né, os conselhos, fazem consulta pública para saber se eles já conhecem como que a população pode contribuir para o desenvolvimento da população local, do município, da cidade onde vivem. A próxima, por favor, Guilherme. Formação de mecanismos de acompanhamento e coordenação institucional, é isso mesmo, né? Quando muitos municípios pegam a Agenda 2030, fazem a sua vinculação e criam mecanismos de acompanhamento. Como que essa meta está sendo implementada? Né? A gente tem aqui uma meta de capacitar 300 docentes do ensino fundamental. E aí você pode colocar essa meta e implementar um mecanismo de acompanhamento e a coordenação institucional de tudo isso. O outro, que é também relacionado a consórcios, é buscar parceria com outros governos, diferentes municípios, né, para implementar determinados programas. Você pode buscar parceria com municípios, parcerias com organismos internacionais, academia, que é o que temos hoje aqui também, né, e setor privado, que é onde também tem muito recurso. Próximo, por favor, Guilherme. Peraí, gente. Eu falo muito, e aí, rápido, vocês podem me interromper, eu só vou tomar um pouquinho de água, viu? Porque eu estou preocupada também com o tempo de todos. Tranquilo, pode beber. Pessoal, aproveitando, eu disponibilizei no chat aí uma pesquisa NPS da sua satisfação com o nosso evento. Quem puder ir também respondendo, por favor. Então, aqui a gente já vai para a parte da etapa de captação de recursos. E por que isso está vinculado com a Agenda 2030? Foi estipulado pelas Nações Unidas que, para cumprir todos os objetivos até 2030, antes da Covid-19, o desafio seria de 2,5 trilhões de dólares para que todos os objetivos fossem atingidos até 2030. Depois da crise, é óbvio, esse valor aumentou, cresceu muito, e cresceu 1 trilhão de dólares, né? Isso para os países em desenvolvimento.
em comparação com aqueles da OCDE, que logo nós estaremos lá também. Mas esse desafio é grande e sozinho o setor público não consegue. Então, assim, qual que é a importância de adequar os entes à agenda? Porque hoje as instituições financeiras já estão alinhando os seus instrumentos financeiros, nacionais e internacionais, à Agenda 2030 e os ODS. Então, hoje, muitos como se diz, entidades financeiras, bancos, agências de desenvolvimento, já estão adequando, já tem produtos específicos para determinado objetivo, para determinado ODS. E ele atende, por exemplo, só vai prover no financiamento se aquele projeto estiver alinhado com aquele objetivo. Então, isso já está acontecendo, esse movimento já está acontecendo com muita velocidade no cenário internacional e também aqui no Brasil. Qualquer pesquisa que você fizer, você já vai identificar tanto os bancos de varejo como os públicos e de desenvolvimento que já estão adequados a essa agenda. E as novas oportunidades estão sendo desenhadas com opções complementares, né, e ampliando essas bases de recursos com base aos ODS. Pode passar, Guilherme, por favor. Então, como que um município, um ente subnacional, avalia a necessidade de acessar um recurso? Porque muitas vezes, a maioria das vezes, em todas as situações que eu estive presente, todos os líderes locais falam: nós não temos recurso. E você vai lá no Tesouro Nacional, avalia a capacidade de pagamento dele, você consegue ali avaliar todos os relatórios, você vê lá, tem um recurso, só não está distribuído da forma correta, ou não está sendo bem gerido e tudo mais. Então, assim, quando o município precisa de um recurso para implementar, e todos eles precisam, é claro, o município precisa saber especificamente qual que é o objetivo desse recurso, com o que ele quer usar esse dinheiro. E isso ele vai identificar na etapa do mapeamento, do diagnóstico, porque é lá que vai mostrar a vulnerabilidade do município. Então, ele vai mostrar que vai precisar de segurança pública, né? E às vezes eu quero um dinheiro aqui porque eu quero reformar a pracinha aqui da porta da minha casa. Só que, assim, ninguém vai para a pracinha. As pessoas estão precisando de policiamento, as pessoas estão precisando de segurança pública, estão precisando de servidores públicos. Então, assim, primeiro, definir o objetivo. E a segunda pergunta já vem de encontro que eu já havia falado. Ele já avaliou qual que é o cenário mais vulnerável? Ele precisa avaliar a vulnerabilidade do território. O plano plurianual está alinhado com a Agenda 2030? Qual tipo de produto o ente está buscando? Porque no mercado nós temos vários instrumentos financeiros, temos empréstimos, financiamentos, temos subsídios, temos cooperações técnicas reembolsáveis e não reembolsáveis, mais conhecidas como fundo perdido. Isso tem muito no mercado. E é disso que nós vamos falar um pouco hoje, e os municípios não conhecem essas informações e não sabem como, não tem equipe técnica que consiga elaborar um projeto para acessar esse recurso. Então, assim, definir qual tipo, o que ele está precisando agora. Aí, depois disso, ele tem critério de elegibilidade para acessar os recursos? Porque não basta você ir atrás do recurso, você precisa ter as suas condições, você precisa ter garantias, você precisa ter contrapartida, você precisa ter situação fiscal adequada, né? Para determinadas situações, vai depender muito do porte do projeto, né? Então, assim, qual que é o valor necessário que vai atender essa expectativa? O município já sabe também qual que é o valor que ele precisa? Porque tem um objetivo e também tem um valor, porque ele tem município que precisa de 100 milhões de dólares. Tem município ali que 50 mil dólares vai resolver uma situação pontual, né? Então, assim, tem que ser muito claro por que isso é importante. É claro que todo mundo quer uns 100 milhões de dólares, mas você precisa, para acessar esse recurso, subsidiar de informações, fundamentar a sua proposta com um orçamento que aqueles 100 milhões de dólares vai atender cada área específica, né? No caso de recursos reembolsáveis, qual que é o prazo que esse município tem de liquidez para pagar esses recursos que ele precisa? Então, ele já precisa também ter essa visão do orçamento público, do que ele tem disponível, né? Quais são as garantias e contrapartidas que o ente pode oferecer. Em uma cooperação técnica, em um fundo perdido, na maioria das vezes não é exigido nem garantia nem contrapartida. A contrapartida ou a garantia vai ser o quê? Você evidenciar os resultados daquele recurso. Olha, está sendo aplicado aqui na construção de escola, capacitação de docente, melhoria da estrutura de esgotamento sanitário. Você tem que ali fundamentar, mas não precisa pagar ou oferecer uma garantia real, né? Pedir um aval soberano.
Pode passar, Guilherme, por favor. Aqui está o gargalo. O ente tem conhecimento das informações para submeter uma proposta? Ele conhece os processos de análise e aprovação? Porque para aqui. A situação toda fica parada aqui. Recentemente eu fui em uma reunião do BNDES e eles falaram: os recursos estão aqui. A gente tem recurso, o dinheiro está aqui. Só que eles não sabem quem pegar. A gente está aqui, não está difícil, a gente está melhorando, está desburocratizando, só que não tem capacidade técnica ou para principal, tanto para elaborar o projeto de uma forma consistente, com informações importantes que vai mostrar ali para o instrumento financeiro: olha, meu projeto é bom, ele tem um bom objetivo, ele tem perenidade e eu tenho aqui como ou pagar, né, ou evidenciar que estou implementando essa política pública. Então, isso aqui é o mais importante. Conhecer as informações para submeter a proposta. Hoje, essa informação é de agosto, porque eu fiz, final do ano passado, eu fiz um trabalho para a Presidência da República, que foi um mapeamento das fontes de recursos nacionais e internacionais estão disponíveis para o setor público, privado e indivíduos, microempresários e tudo mais. Todos eles alinhados à Agenda 2030. Então, eles estão criando uma plataforma que vai ter dados disponíveis gratuitamente. Então, o ente público vai poder entrar aqui e falar assim: ó, energia, é o ODS 6, eu preciso elaborar projetos de eficiência energética. Quando você coloca o ODS 6, vai aparecer todas as linhas. Então, eu fui responsável por fazer este mapeamento. Em agosto, eu fiz essa atualização e foram identificados 198 financiadores e investidores. 46 nacionais, 132 internacionais. Né? Dentre esses 198, tem 333 produtos disponíveis para o desenvolvimento sustentável. Então, assim, existe instituição disponível, existe recurso e existe produto. Mas o desafio está ali. Está ali na elaboração de um projeto, no comprometimento, por exemplo, do próprio município, né, com as suas equipes, em capacitar as suas equipes, né, na hora de elaborar um projeto. Ou se a sua equipe não é capacitada, contrate uma consultoria. Contrate alguém especializado que vá colaborar, ou vai também, além de colaborar, elaborar um projeto ou de capacitar, ela ainda vai ensinar o seu servidor a como fazer os próximos. Porque a consultoria vai, por exemplo, pode fazer um para você, mas ela vai ensinar os seus servidores que vão fazer os próximos. Então, isso é muito importante, a capacitação, né? E a capacitação técnica para acessar recurso. Porque senão você não vai chegar lá. Pode passar, Guilherme, por favor. Então, aqui eu quero dar 2 exemplos de como funciona o acesso a um recurso internacional e o acesso a um recurso nacional. Gente, pode me interromper, viu? Eu sou rápido, vou falando rápido. Então, assim, eu vou dar um exemplo aqui do BID. Eu não trabalho na questão de aprovação de empréstimo, nada disso. É uma outra área completamente diferente, né? Nossa sede fica aqui um exemplo de como funciona uma operação, de como o município pode acessar um recurso do BID. Porque hoje o que nós mais temos é recursos concedidos para municípios e governos de estado, né? Governo do estado de Minas, governo do estado de São Paulo e municípios em geral, para diversos portes. Então, assim, aqui eu vou dar exemplo de um produto. É um empréstimo para produtos específicos, né? Esse empréstimo, ele se destina a financiar um ou mais projetos, né? Para fins específicos com componentes independentes. Então, eu posso ter um projeto de melhor. O que eu identifiquei muito no diagnóstico é, por exemplo, a maioria da população tem acesso à água potável, mas o esgoto ainda não chega a todos. Em municípios desenvolvidos, não tem 100% da população com esgoto. Água tratada. Então, assim, água tratada é uma coisa importantíssima. Então, você vê ali, 100% tem acesso à água potável, mas 30% dessa água é tratada depois do seu uso. Então, assim, ela é jogada no meio ambiente, ela é ali, vai para o meio ambiente e você só aproveita 30% ali para reutilizar. Então, assim, esse é um tipo de projeto, né? Quando a gente fala aqui, projetos específicos, não tem um tema. É a demanda do município, né? É a demanda. Eu quero fazer um projeto de digitalização de todos os entes públicos. É o que a gente está. Esse é uma das partes que é um dos temas que tem mais recursos disponível, digitalização dos governos.
né? Porque o BID, em especial, está promovendo muitos projetos de digitalização dos governos. Porque a lei do cartório já foi maravilhosa, até participei, mas dos próprios governos mesmo, o BID está financiando, está fornecendo cooperação técnica para a digitalização de todos os processos. Quando vocês falaram das compras públicas, a digitalização é um instrumento que vai acelerar todas as operações. Quanto mais digitalizado for o processo do municipal, mais acesso ele vai ter, mais celeridade, mais rápido as compras vão serem efetivadas, o que é muito importante, porque quando a gente trabalha no privado, tudo é rápido. A gente vai para o público, tudo é devagar. Então, assim, a digitalização é um instrumento que consegue colaborar com tudo, desde a educação até o saneamento básico, a segurança pública. Então, para você ter os critérios de elegibilidade para esse produto, né, as atividades do seu projeto precisam estar elegíveis, né? Por exemplo, aí um projeto desse, exemplos, construção de uma usina hidrelétrica, reabilitação de rodovias, melhoria do saneamento para proteger uma bacia hidrográfica, por exemplo. Tudo hoje também precisa apresentar o impacto ambiental, né, em qualquer projeto, melhorias na educação infantil. Então, são temas específicos, né? Então, ele precisa ser dotado para acessar esse recurso, o município precisa ser dotado de ativos e recursos financeiros adequados, né? Isso aí, uma análise financeira do próprio município pode subsidiar, né? Ter a garantia de contribuições locais adequadas, né? De contrapartida para o projeto, programa, nos valores e prazos necessários, e ter a capacidade de pagar. Né? A capacidade de pagamento é importantíssima, né? Você tem um rating ali do Tesouro Nacional que te atribui uma nota, né? Os municípios têm uma nota ali, eu creio que até os muito pequenos ainda não é feita essa avaliação pelo Tesouro. Mas a maioria dos que estamos conversando aqui hoje é fácil de determinar essa nota. E se ela não tem, a gente também consegue fazer pela metodologia. Pode passar, Guilherme, por favor. Tá repetido esse slide, desculpa, gente. Valores e prazos, por exemplo. O BID não determina um valor, por exemplo. O BID, tanto quanto o BID, quanto outras instituições internacionais, muitas vezes não tem um valor específico. Eu vou te dar um empréstimo só até 10 milhões. Não. Ele vai avaliar o seu projeto. Se o seu projeto demandar um valor específico, ele vai avaliar e vai falar, olha, concordo com as suas condições. Eu acho que esse valor está adequado ao que vocês estão precisando. Dentro aqui das políticas do banco, dentro das políticas do município. Acho que esse valor que vocês proporam, que vocês precisam, atende. Se não atender, ele vai fazer uma outra proposta. Olha, vocês estão pedindo 10 milhões, mas então vocês podem me oferecer uma contrapartida? Aí existe uma negociação, mas o valor nunca é definido, nem o prazo. O prazo também de pagamento, no caso de um financiamento, vai ser definido de acordo com o seu projeto. Né? Se for um projeto muito, muito robusto, obviamente que o município vai precisar de um prazo muito mais extenso para fazer esse pagamento. Se for um projeto mais simples, o prazo pode ser menor, ou dependendo das condições financeiras, então existem vários critérios de avaliação. Pode passar, Guilherme, por favor. A elegibilidade, já falei, e como submeter, que é o mais importante, que as pessoas não sabem como chegar, como que eu chego nesse dinheiro, como que eu chego lá no BID e falo, eu quero dinheiro. Estou falando aqui de uma forma informal, tá, pessoal? Estou falando de um jeito informal, mas para ficar mais fácil. O BID só concede cooperações técnicas por meio de carta consulta. O que é a carta consulta? É um projeto. As pessoas olham lá, nossa, vai pesquisar, precisa de uma carta consulta. Não existe um modelo. O BID aqui não tem um modelo, o município tem que seguir um modelo. Não. A carta consulta é um pedido. Primeiro, você vai fazer uma carta ao representante residente do país. Então, a gente tem um escritório aqui em Brasília e tem um em São Paulo. Né? E a gente chama representante residente, é como se fosse o presidente da instituição aqui no Brasil. As nomenclaturas são um pouco diferentes. Essa carta do município, por exemplo, o município de Curvelo. Então, essa carta vai ser em nome do prefeito de Curvelo, endereçado ao representante residente do banco. Olha, Curvelo tem o propósito de fazer um projeto específico na área de segurança pública, na área de capacitação de servidores, e por isso estamos apresentando um projeto. E aí a carta consulta vem em seguida de um projeto já fundamentado. E endereçando essa carta, o BID vai marcar uma reunião. Vai receber o prefeito aqui em Brasília, ou em São Paulo, né? Em São Paulo a gente também tem mais perto também. São Paulo é mais voltado para o setor privado, mas o setor público mais aqui em Brasília
e o representante vai receber o gestor, vai ouvir o que é o projeto, né? O município vai fazer a apresentação do que ele pretende, e aí dará início às negociações do empréstimo. Então, esse é o passo de chegar no BID e em outros organismos internacionais. O BID hoje é o maior organismo internacional para a América Latina, maior volume de projetos e recursos. Mas nós temos a CAF, que é a Cooperação Andina, que é só América do Sul, temos o FONPLATA, e seguem todos os mesmos princípios, né? Carta consulta, elaboração de projeto, a CAF também é muito atuante, o FONPLATA são os países aqui da Bacia do Prata, também da América Latina. A Agência de Cooperação Francesa, a AFD, é outra que aloca milhões de euros em projetos municipais. Milhões. Mas o desafio, o segredo está na elaboração do projeto e no acesso a essas pessoas lá dentro. Porque, às vezes, a pessoa manda uma carta consulta pelo site, por exemplo. Pode mandar pelo site, mas liga e fala, eu quero falar com o assessor do representante residente. Estou mandando uma proposta, sou do município tal, gostaria de falar com a diretoria. Pode fazer o contato direto. Principalmente esses organismos internacionais, eles gostam muito dessa questão informal, de conversar direto, de conhecer a pessoa, sabe? Então, assim, às vezes o processo muito digital não traz personalidade para a negociação. E ali a gente está se tratando de uma negociação, de uma transação, que é para atender pessoas, que é para atender políticas públicas. Então, nada mais comum do que contato interpessoal. Você pode fazer um projeto maravilhoso e fazer a sua articulação. Então, esses organismos trabalham com essa carta consulta. Além desses organismos, ainda tem diversos fundos. Vou falar um pouquinho mais para frente. Pode passar, Guilherme. Vou tomar mais água, gente. Vou tomar mais água. A operação nacional. A gente pensa que é mais simples, mas também são cheios de critérios, né? Muitas vezes as pessoas pensam, é um organismo internacional, eu vou ter que fazer uma proposta em inglês? Só voltando ali, porque essa pode ser uma dúvida de muitos municípios. É inatingível para mim, a sede é em Washington. Eu vou conversar com alguém lá de Washington, vou ter que apresentar em inglês? Não, não vai. Todas essas agências têm sede no Brasil. Todas elas estão aqui em Brasília. Ou Brasília ou São Paulo. Então, assim, você pode fazer em português, você faz sua articulação em português. Quem vai falar em inglês vai ser o diretor do BID que vai apresentar isso lá para Washington. Nós aqui do lado de cá que vamos fazer essa negociação lá, mandar para Washington, olha, temos esse projeto, vocês aprovam? E aí as sedes aprovam, mas quem faz essa negociação internacional, tudo que já é dentro aqui do escritório. Então, não precisa ter receio de aplicar para uma proposta de recurso, achando por desafio, obstáculo da língua, não precisa mesmo. Por isso que as pessoas muitas vezes vêm para cá, para a operação nacional, tanto por não conhecer o internacional, tanto pelo desafio da língua, né? E achando que o internacional tem critérios elevadíssimos, impossíveis de serem alcançados. Por isso a importância do alinhamento à Agenda 2030. Porque ainda que você não precise submeter uma proposta em outra língua, né, inglês, espanhol ou francês, se você estiver adequado à agenda internacional, vai já abrir os olhos de todos os organismos. Eles olha, ok, o município já está alinhado, está trabalhando com políticas alinhadas. Então, isso é um pré-requisito para eles, né? E aqui no Nacional, um exemplo que eu vou dar aqui é do BNDES, muitos já conhecem, a maioria, né? Conhece o BNDES, que também tem as suas linhas de crédito disponíveis por bancos intermediários. Hoje você vai em qualquer banco e tem uma linha do BNDES. Ou você pode submeter diretamente ao banco. E o processo é muito mais rápido, isso as pessoas não sabem. Então, você pode ir ali no BDMG e, eu quero fazer um empréstimo aqui de uma linha que eu vi do BNDES. Mas se você for direto ao BNDES, vai ser assim, muito mais rápido. Então, por exemplo, esse produto é o Fundo Clima, que é para cidades sustentáveis. É para as cidades, né, trabalharem com adaptação, mudança do clima, né, projetos que contemplem esses temas, né, de sustentabilidade para melhorar a eficiência global, reduzir o consumo de energia, tratamento de resíduos, proteção dos recursos naturais, conservação ambiental, também não tem valor mínimo. Esse aqui é um fundo internacional, é uma linha do BNDES que vem de um fundo internacional do GCF. Então, ele tem muitos bilhões. Então, aqui ele não tem valor mínimo. Se o município de Varginha chega lá e fala, temos aqui um projeto para mitigação, de redução de carbono,
se eles avaliarem que está ok, eles vão pagar o valor, eles vão disponibilizar o valor. E tem um prazo de até 144 meses para pagamento, aqui no caso do empréstimo, com 24 meses de carência. Então, você fica ali 2 meses de carência e começa a pagar depois, 2 anos. Começa a pagar o empréstimo depois de 2 anos. Então, essa também é uma alternativa muito boa. E aí aqui tem as garantias mesmo, né? Hipoteca, penhor, propriedade fiduciária, recebíveis do município. Aí é que vai mais para os pessoais também, né? Fiança ou aval. Fiança ou aval o município consegue também. Mesmo que um banco peça, não sei se muitos têm conhecimento, mas um município pode pedir uma fiança soberana. Pode pedir para o Tesouro Nacional uma fiança e um aval que conteste, que o Tesouro vai lá e fala, olha aqui, esse município aqui, eu estou contestando, ele tem saúde fiscal para solicitar tal recurso. Carol, deixa eu só dar um pitaco rapidinho, aproveitando que você bebe uma água aí. Aí fala um pouco até de finanças, né? A gente falando de finanças até empresariais, e aí talvez um medo do gestor público, tá? Em pegar esses recursos, e como é que eu vou pagar, como é que eu vou quitar, apesar desse prazo, 144 meses. Dentro de finanças empresariais, a gente fala isso como um planejamento financeiro, é um endividamento planejado. Então, eu planejo um endividamento. Tá aqui o Pedro também, que não deixa mentir, o Marcel, que também trabalha na área de finanças. Eu me endivido, mas planejando. É um investimento produtivo. Estou pegando, exatamente. Por isso que a maioria desses organismos que vão disponibilizar o recurso, no projeto, você já tem que colocar ali a viabilidade financeira desse projeto. Como você vai pagar? Então, assim, o município já está planejado para esse tipo de desembolso, né? Porque você vai pagar ali, por exemplo, BNDES, no caso de uma operação reembolsável. Você vai ter que pagar daqui 2 anos, você vai ter que pagar todo mês ali, vai sair do seu caixa, né? Vai sair do seu relatório fiscal, que você vai ter que mandar lá para o Tesouro. Então, assim, na hora de submeter, essas instituições, elas vão avaliar todos esses requisitos. E se você está atendendo todas as normas, Banco Central, Tesouro Nacional, Banco Central, principalmente. Então, isso a gente já tem um checklist automático, bate lá, já vai, sabe? Por isso que é importantíssimo. A avaliação financeira do ente, capacidade fiscal, né? Planejamento, já disponibilizado no próprio projeto. Você pode fazer um projeto muito bonito ali, com propósitos de impacto, né, na comunidade, na população local, assim, fantásticos, com indicadores, mas você precisa estar subsidiado pelo plano financeiro. Né? Ainda que você pode ter apoio de um setor privado, de uma instituição do município, um setor privado, né? Uma grande empresa que atue ali, pode fazer alguma coisa em conjunto, ele pode ser um co-executor, tem muitas alternativas. Um setor privado, ele pode atuar dentro do projeto público numa instituição internacional como co-executor do projeto. Se ele é um parceiro do município, ele pode falar assim, ó, aqui, o BID tá, o município não tem condição financeira, mas ele está precisando agora de 20 milhões. Se o BID entrar com 15, eu vou entrar com 5 também, porque eu estou apoiando o desenvolvimento local aqui do meu município. Eu estou provendo serviços, provendo empregos, tenho o objetivo de expandir, né, o meu empreendimento, então também estou aqui apoiando. Então também tem essa questão do co-executor do projeto, e ele ajuda o município a montar o projeto, principalmente em casos de projetos de infraestrutura. Um setor privado pode fazer um projeto em conjunto com o público, e ali participar da execução do projeto. Voltando para esse aqui do BNDES, né, os critérios de elegibilidade. Então, assim, é fundamental que o projeto tenha, nesse caso aqui do Fundo do Clima, a capacidade de adaptação, né? O município precisa que o seu projeto aborde temas referidos a isso. Então, o município tem que ter um plano municipal relacionado à resiliência das cidades, obras de infraestrutura para construção, para a proteção das encostas, aqui no caso, né, de municípios próximo ao mar, né? Ao oceano ali, obras de infraestrutura para drenagem urbana, projetos de requalificação urbana, para áreas de risco, que aqui também vai muito a questão do Marco Sendai, se o município segue, já determina algumas diretrizes de acordo com a agenda internacional, ele já vai ter obras de infraestrutura de drenagem mais alinhadas e tem mais possibilidade de acessar o recurso, né? Revitalização de rios urbanos, preservação de nascentes, e aqui são diversos os critérios. Pode passar, Guilherme, por favor. E aqui, o BNDES é mais simples quando você vai direto.
né? Como eu disse, se você for procurar uma agência, você vai ter que ir pessoalmente, você vai ter que levar os documentos, você vai ter que ficar aquela articulação com o gerente, assim como é como pessoa física. Claro que hoje as coisas foram muito digitalizadas, todos os processos você resolve aqui, mandar um recurso para o Washington do seu celular, né? Mas em muitas coisas, principalmente no que diz respeito a recurso público, é feito pessoalmente. E essas propostas do BNDES, você pode ir direto no portal, você consegue fazer quase todo o processo digitalmente. Você consegue fazer digital, mas se ele não estiver adequado, ele não vai passar. Se ele estiver adequado, é importante, como eu disse, conhecer as diretrizes da instituição financeira e adequar. Você tem que escrever o seu projeto de acordo com aquela política do banco que você quer acessar. Por exemplo, você quer entrar no BID? Olha lá, qual é a estratégia do BID? Porque esses bancos sempre têm uma estratégia para o ano inteiro. Qual é o foco deles de investimento naquele ano, né? Então, hoje, por exemplo, do BID é digitalização, inovação tecnológica, inteligência artificial, né? Questões ambientais, mitigação e adaptação ao clima, mudança climática. Então, assim, escreva o seu projeto de acordo com a política e a estratégia do órgão onde você está aplicando a sua proposta. Então, aqui no BNDES, você tem a facilidade de aplicar digitalmente, mas o requisito fundamental é escreva seu projeto de acordo com as políticas deles para eles verem que vocês existem, senão você já é descartado na hora. Então, assim, você pode fazer lá com a sua agência, mas você consegue fazer o acompanhamento da sua proposta, você consegue protocolar, você consegue fazer todo o seu pedido e o dinheiro ser disponibilizado na conta do município direto, sem você precisar ir numa agência. Então, o processo do BNDES ele é mais rápido. Pode passar, Guilherme, por favor. Então, aqui eu ainda não falei. Antes de falar sobre isso, eu vou falar bem rapidamente por causa do tempo também. Outras modalidades de financiamento e instrumentos que os organismos internacionais têm. A cooperação técnica não reembolsável. Isso é que a gente chama de amostra grátis, né? Então, assim, o organismo ele vai dar esse dinheiro para o município, vai dar para o governo do estado. Não é coisa grande, é 2 milhões, por exemplo. Mas ele vai, a gente chama de cooperação técnica, para esse recurso, ele vai ajudar o município a capacitar os seus servidores, ele vai fazer projetos de estudo, de consultoria, de levantamento de dados, vai dar esse dinheiro para o município contratar uma consultoria, por exemplo, uma auditoria, auditar os processos, para ensinar a acessar, por exemplo, recursos do Tesouro Nacional, as informações, avaliar a questão de capacidade de pagamento do município. Então, essa cooperação técnica que a gente chama de amostra grátis informalmente, quando o município recebe esse recurso, consegue implementar sempre com a equipe do BID acompanhando, o município fala, nossa, é legal, é bom. Por que é a amostra grátis? Porque depois o município vai lá e pede um empréstimo. E o que é o negócio de um banco? É vender empréstimo. É aí que ele ganha. Os de desenvolvimento também são assim. O propósito é promover o desenvolvimento e políticas públicas que atendam a população local. Mas ele também tem que ter a sua remuneração. Por isso que ele tem tanto recurso disponível. Então, assim, o município recebe uma cooperação técnica, a amostra grátis ali, não precisa pagar um centavo, vai ser qualificado. E se ele gostar, ele vai pedir um empréstimo, o banco já vai conhecer o município, já vai conhecer como que ele funciona. Então, funciona muito assim, esse recurso está disponível, basta também ter um bom projeto, você consegue acessar com muito mais facilidade uma cooperação técnica, um subsídio. Tem muitos fundos internacionais que o dinheiro é de graça, Tem os fundos árabes, os fundos europeus, do Reino Unido. O fundo está lá, precisa acessar. Recurso a fundo perdido, mas sempre com essa questão. Bom projeto e qualificação técnica. Então, como eu havia dito, o mercado tem centenas de instrumentos, recursos, eles estão na mesa. Qual que é o desafio para acessar? O que separa o recurso do ente subnacional demandante? O que está separando? Os municípios têm que avaliar isso internamente, né? O recurso está ali, o que está separando ele de chegar lá e pegar? Passa para frente, Guilherme, por favor. Então, aqui eu estou falando o tempo todo sobre isso, mas são os pressupostos, né, finais aqui, para concluir também, para o sucesso da capacitação. Em primeiro lugar, conhecimento da realidade local e das vulnerabilidades do território. É aquilo, diagnóstico, retrato do município, avaliar as vulnerabilidades, conhecer. Você tem que conhecer o seu território, conhecer em todos os temas, em todas as situações, porque um organismo internacional e também o nacional, ele vai te perguntar, ele vai querer saber.
né? Disponibilidade de garantias e contrapartidas é muito importante. Equilíbrio fiscal, contas em dia com o Tesouro, liquidez, o projeto bem elaborado, que atenda aos critérios exigidos pela organização, né, tanto as leis nacionais como aqueles critérios propostos pelos internacionais, e a equipe técnica qualificada para fazer a aplicação, a gestão e o monitoramento do recurso captado. Você tem uma equipe técnica ali para aplicar, mas você também precisa de recurso humano para fazer a gestão, porque se você consegue acessar o recurso, você vai precisar de gente qualificada para gerir esse recurso no subnacional e monitorar os desembolsos, os projetos que estão sendo implementados. Então, esses são os pressupostos, né, para o sucesso de uma captação. Pode passar, Guilherme, por favor. É isso, pessoal, é tudo isso. Eu acho que eu gastei foi muito tempo. Isso é só um resumo, né? A gente tem um tempo muito apertado, mas existe essa questão da captação dos recursos é um universo e ele está aí, não é difícil de ser acessado. E eu estou aqui à disposição de vocês para qualquer pergunta, para auxiliá-los também, caso tenha alguma dúvida, necessite de algum trabalho, alguma orientação. Deixei aqui o meu contato, né? A GESU também tem os meus contatos, a gente faz parcerias. Então, fiquem à vontade, pessoal. Obrigada pela oportunidade. Perfeito, Carol. O pessoal aqui já mandaram vários WhatsApps para mim. E que realmente os gestores públicos já relataram para nós, né? E que há essa dificuldade do corpo técnico, dos servidores, em fazer esses projetos. A gente já escutou muito isso. Tem dinheiro, mas não sabe como conseguir o dinheiro. Então, vamos correr atrás, gente. Vamos correr atrás, porque o município, nós falamos ontem, ele tem uma fragilidade financeira que depende de arrecadação, de repasse. Olha a situação que nós estamos passando com as chuvas e municípios que têm atividade cafeeira como principal fator econômico e estão passando por chuvas que estão destruindo as lavouras. Então, como que vamos movimentar projetos dentro do município se a gente é dependente de repasse federal, estadual e de uma economia baseada em monocultura? Então, isso traz uma fragilidade econômica, financeira do município muito grande. E tem órgão internacional que está disposto a investir no Brasil. Para isso, a gente tem que organizar projetos e para que isso aconteça, requer capacidade técnica, requer esses diagnósticos. Então, GESU, a Carol passa o contato para vocês, né? Já falei aqui com a Melissa, já falei com a Alessandra de Curvelo, com a Lara de Santana da Vargem, que já fazem trabalhos junto ao GESU. Pessoal todo pedindo o material que você trabalhou aí também, pessoal que o Pablo e a Melissa trabalhou hoje, para que eles possam aprofundar isso dentro dos seus municípios. Pessoal comentando aqui. Oi, Irene. Nós que agradecemos aí a participação, Irene. Alessandra, obrigado. Pedrinho, o pessoal comentando aqui no chat. Pessoal, se alguém tiver mais alguma dúvida, fiquem à vontade, encaminhem aí para nós já estamos finalizando. Guilherme, até quando você disse a questão de projetos, né, a dificuldade de elaborar projetos, existem recursos de cooperação técnica não reembolsável só para implementar escritório de projeto. Então, assim, o recurso está ali, por exemplo, um município também, às vezes, ele tem assim, ele tem uma ideia, quero implementar uma plataforma de dados, eu quero fazer acompanhamento de indicadores, mas eu não sei como, preciso do recurso. Eu sei como fazer, eu não tenho dinheiro. Vocês gostam da minha proposta? A gente não tem projeto, não tem capacidade técnica, a gente não sabe como elaborar, a gente quer fazer um escritório de projetos. Tem recurso disponível para montar escritório de projetos. E aí os especialistas do BID dão, da CAF dão faz o acompanhamento, como se chama nessas startups, aceleradoras, né? Atua como um acelerador, por exemplo, né, desses projetos, capacitando ali o setor público, o BID contrata consultores, os melhores especialistas. Então, você vai ter ali acesso a especialistas de Harvard, de Yale, de Oxford, é o nível dos profissionais do BID, que qualquer município, qualquer servidor pode ter acesso. Então, ele vai participar de capacitação com especialistas desse nível,
né? Não é difícil, gente. Eu juro para vocês, não é difícil. É ter propósito e capacidade para aplicar. Se não tem, busque alguém que tem e vai atrás, porque vocês podem ter acesso a coisas muito maiores. Muito maiores. Investir um pouquinho aqui, ó, gasta um pouquinho, não é gastar, investe um pouquinho aqui de recurso, porque o ganho lá na frente vai ser muito maior. A palavra é investimento, né? Muitas vezes as pessoas estão taxando isso como um gasto, né? Não é despesa. Não é despesa. A pessoa acha que, realmente, né? Eu falei ontem de trade-off na questão de gestão pública. A gente sabe que o orçamento público é muito restrito, e ainda mais em situações emergenciais, mas é investir pensando no futuro. Uma coisa, por exemplo, que o Plano de Desenvolvimento Econômico GESUL trabalha é pensar no futuro. E para pensar no futuro, você tem que começar a investir agora. Então, tem um escritório de projetos, ter acompanhamento de dados constantes para políticas públicas mais eficientes. Isso tudo vai embasar para ter acesso aos recursos que estão disponíveis no mercado. Não, e outra coisa, Guilherme, desculpa de interromper, outra coisa, quando o município consegue, né, acessar uma cooperação técnica ou começa qualquer tipo de negociação com o organismo internacional, por exemplo, Três Pontas conseguiu uma cooperação técnica com BID, não reembolsável. Os outros municípios vão ver, isso vai trazer muito mais benefício para o município, porque os outros vão enxergar Três Pontas como, nossa, olha lá Três Pontas. Estou falando de Três Pontas porque eu nasci em Três Pontas, eu amo Três Pontas. Né? Então, assim, eu tenho, acho que, assim, um objetivo, um interesse pessoal de colaborar, sabe? Então, assim, vejo lá Três Pontas, nossa, Três Pontas está negociando lá com a CAF. Aí, Varginha olha e fala, nossa, como que Três Pontas conseguiu? Aí, Varginha vai atrás, Santana da Vargem, Coqueiral, Alfenas, né? Então, você cria uma rede, você traz investidores, porque um setor privado também pode ver, olha, o município está trabalhando com o organismo internacional, está adequado com a Agenda 2030, então é um lugar que tem a viabilidade para implementar o meu negócio, né? Então, assim, eu quero fazer o quê, por exemplo? Digitalizar os processos do meu município de compras, por exemplo, licitação. Você vai falar, eu estou aqui trabalhando com o BID, fazendo esse processo. Uma empresa de tecnologia pode, olha, opa, eu sou aqui da região, quero trabalhar com eles. Eu quero colocar minha empresa lá em Três Pontas, porque eles estão trabalhando com o governo, estão fazendo um projeto inovador, e eu quero fazer parte disso. E esse propósito da gente, o meu principalmente, porque a satisfação é muito grande, de colaborar com o desenvolvimento sustentável no meu país, porque é muito satisfatório você ver o resultado dos projetos. Ainda que você consiga ali ver um recurso, mas você vê ali uma política adequada, um programa social sendo implementado, né, um benefício social ali chegando na população, é muito satisfatório. Eu já passei por várias situações dessas, e isso que me motiva a trabalhar com isso. Eu imagino que esse seja o propósito dos gestores públicos, né? Sim. E fora que, é uma assim, missão. Como a Carol comentou no início, gente, ela tem experiência de trabalhar com municípios, assim, com uma situação de risco social bem grande, né, no Norte e Nordeste. Isso traz um impacto muito significativo. De certa forma, a nossa região, sul de Minas, ou até mais lá para cima, né, Curvelo, a gente tem uma região até, de certa forma, privilegiada em vários aspectos, né, econômicos, geográficos, mas isso não impede que a gente possa melhorar. E aqui já conversei com alguns secretários, agora mesmo no WhatsApp, eu vejo esse interesse e a gente pensa aí para 2023 trazer um trabalho mais profundo com os municípios para ajudá-los nessas construções de projeto, até pensando em desenvolvimento regional, que é uma das propostas que a gente fala, como a Carol comentou. Então, se a gente tem Três Pontas, a gente tem Santana, a gente tem Varginha, que estão capitaneando essa captação de recursos internacionais, isso faz com que a região como um todo ela cresça. Então, atrai os olhos para investidores para a nossa região e todos saem ganhando numa estrutura mais combinada, né, de multiplicação entre as cidades ali e tudo mais. Então, são muitas possibilidades. Túlio, pode deixar, Túlio, vou passar o contato para você aí. Guilherme, aproveitando essa questão de compartilhar, é muito importante porque cidades muito próximas, né? O sul de Minas tem essas características, né? Os municípios são muito próximos, né? Aqui em Brasília, para você chegar no próximo aqui em Goiás, você vai andar 150, 200 quilômetros sem nada. Aí no sul de Minas é 20, 15. Então, assim, por essa razão, esses municípios compartilham muito os serviços públicos. Então, quantas pessoas saem de um município menor para ir no hospital da outra cidade? No Bom Pastor, por exemplo, em Varginha. Quantas pessoas saem de outros municípios para fazer tratamento no Bom Pastor? Então, são estruturas públicas compartilhadas com outros municípios. Então, assim, podem existir projetos em
conjunto com outros municípios com um objetivo comum. Por exemplo, eu quero prestar aqui serviço, eu quero melhorar as estradas, eu quero melhorar a estrutura de hospedagem para pacientes que vêm de outros municípios. Então, esse recurso pode ser para 3, 4 municípios, sabe? Dependendo do projeto ali. Então, essa questão do consórcio, da articulação entre os vizinhos é importantíssima, que você consegue implementar e atender a população da região. Exato, né? Essa é uma luta, né, Pedro? É uma luta nossa, também do mestrado, do UNES, é constantemente pensar na regionalidade, né? Sou de Minas, que é muito que parecido com a região metropolitana, né? Uma região metropolitana ali que você tem 30 municípios e compartilha diversos serviços públicos, transporte, saneamento, tudo é a mesma empresa, é a mesma distribuição, serviço de saúde, serviço educacional. Aqui em Brasília mesmo, eu moro aqui no Plano Piloto, Asa Sul. As escolas públicas, a maioria dos alunos das escolas públicas são todos de cidade satélite. Ou seja, a estrutura pública ela é compartilhada. A satélite tem a escola dela. Tem várias escolas, a qualidade da educação aqui é relativamente muito boa, perto de muitos outros estados que eu já vi. Então, o pessoal prefere vir aqui para Brasília, das regiões administrativas, que tem uma distância de um município do sul de Minas. Então você vai para Sobradinho, são 30 quilômetros. A criança sai de lá e vem estudar aqui na Asa Sul. E compartilha a escola, usa o transporte, e lá tem os recursos, mas eles usam aqui. E a mesma coisa acontece nos municípios. Mas é isso, pessoal. Acho que eu tomei muito tempo de vocês. Não, que isso, imagina. Pessoal elogiando